Saudações culturais, saudações musicais. Sejam bem-vindos. A música instrumental nos pontos de cultura, projeto artístico-cultural do Clube Musical 1º de Setembro, que foi selecionado no edital de concurso número 01 de 2021, o edital Maria Luísa Rocha Melo, do município de Petrópolis, através de um Instituto Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura e financiado pelo Fundo Municipal de Cultura do município de Petrópolis. No início do século XX, alguns trabalhadores da fábrica de tecidos da Companhia Petropolitana, situada em Cascatinha, começaram a se reunir após o expediente nas dependências da fábrica para praticar e desenvolver a arte da música instrumental. Esses trabalhadores queriam que a cultura musical fizesse parte do seu cotidiano. Formaram então uma banda de música dentro da Companhia Petropolitana. E assim, através da música instrumental, começaram a levar a cultura musical para a comunidade ao entorno. Nós podemos afirmar que esse desejo desses trabalhadores de incluir a cultura musical nas suas vidas, nas suas rotinas e levar essa cultura para a comunidade, esse desejo ilustra muito bem o conceito fundamental do programa Cultura Viva, que foi consolidado pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014. Com o passar do tempo, os trabalhadores não puderam continuar a ensaiar nas dependências da fábrica e tiveram que procurar um outro espaço para continuar ensaiando. Então, no dia 1º de setembro de 1910, nos sobrados da rua Beira Rio, número 155, em Cascatinha, residência do senhor Francisco José Vieira, foi realizado o primeiro ensaio fora das dependências da fábrica. Essa data marcou a fundação da Banda 1º de Setembro e do Clube Musical 1º de Setembro. O primeiro presidente foi o senhor Francisco Rocha e o primeiro regente da banda, o senhor Mariano Marchioro. Ao longo desses 112 anos de atividades, o trabalho e a resistência cultural foram intensos. A Companhia Petropolitana continuou ajudando o clube em várias ocasiões, culminando com a doação do terreno onde foi construída a sede, que foi inaugurada em 1º de setembro de 1977. A sede funciona até hoje. E a nossa história se identifica com os ideais do programa Cultura Viva. Então, em 2021, a Banda 1º de Setembro obteve o certificado de ponto de cultura expedido pelo Ministério da Cidadania. Agora, nessa retomada cultural, nós buscamos ampliar nossas atividades, levando a música instrumental às comunidades, interagindo com outros segmentos culturais e recebendo em nossa sede os músicos, os associados e a comunidade em geral para possibilitar a prática, o aprendizado e a vivência da cultura musical. Seguiremos então com as apresentações dos nossos grupos instrumentais, que foi gravada na Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura. O grupo de saxofones e o grupo de metais, sob a regência do maestro Marcelo Vieira, que também apresentará o conteúdo didático. Registramos aqui o nosso reconhecimento e a nossa homenagem a todos os músicos, associados e benfeitores que fizeram parte do Clube Musical 1º de Setembro. O trabalho e o esforço de todos permitiu que chegássemos até aqui. Então, viva a cultura, viva a música instrumental. Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação dos grupos de saxofone e de metais da Banda 1º de Setembro. O meu nome é Marcelo e eu sou o regente titular e também o diretor artístico da banda. A banda de música, né, como é chamado, né, como se fala normalmente, é um conjunto, uma orquestra de sopros e de percussão. Não temos instrumentos de corda, né? Então, as bandas de música, bandas civis, né, também as pessoas dizem, são aquelas bandas que antigamente tocavam nos coretos das praças e também em festividades, né? E isso é uma coisa que tem acabado, né? A gente vê isso, não vê isso mais tão rotineiramente,
né? Então, a banda 1º de Setembro, já em atividade há 112 anos, procura resgatar isso, né? Resgatar esses valores, né, culturais, musicais de tempos atrás, né? De fazer música na praça, na via pública, né, em eventos ao ar livre, né, para que todos possam ter acesso à arte musical. Ultimamente, né, as bandas também têm feito concertos também em teatros, quer dizer, estão se desenvolvendo, né? Existe agora uma forma de banda ampliada, né, que é a chamada banda sinfônica ou então banda de concerto, né? Então, o nosso objetivo musical maior, artístico maior, é isso, né? É continuar com essa grande tradição das bandas, que é uma coisa que estava muito em voga, né, há tempos atrás aqui no Brasil e que, infelizmente, decaiu um pouco ao longo dos anos. E nós temos agora, para essa apresentação, né, dois grupos, né, dentro dessa grande banda que eu digo, né? A banda ela tem uma instrumentação muito maior. Mas para esse projeto em específico, nós escolhemos dois grupos, que é um grupo das madeiras, né, da família das madeiras, né, porque os sopros têm a família das madeiras e a família dos metais, né? Então esse grupo da família das madeiras será o grupo de saxofone, né? Apesar do saxofone ser construído com metal, né, ele é considerado do grupo das madeiras porque o som é feito através de uma palheta, né, da vibração de uma palheta. E a maioria dos instrumentos de sopro usam esse método, né, para criar o som, né, para fazer o som, né? Tirando a flauta, que também é um instrumento de madeira, né, considerado do grupo de madeiras, aí a mesma coisa, né? As flautas são de metal, mas na realidade as flautas há tempos atrás eram feitas de madeira. Por isso que eles são considerados ela é considerada, né, da família das madeiras, né? E a única que não tem uma palheta, né, que vibra para produzir o som. É a flauta transversa, né? A flauta ela tem embocadura livre, né? O executante ele sopra no tubo, né? E aí esse tubo forma uma coluna de ar, né, como chamamos, dentro do tubo, e o som é produzido dessa maneira, né? Já as madeiras, não. As madeiras, uma palheta vibra e entra dentro desse mesmo tubo, forma a coluna de ar através da vibração da palheta. Então, os saxofones são considerados da família das madeiras por causa disso, né? Por causa da maneira como o som é produzido. E é um instrumento muito recente, né? Por exemplo, nas madeiras tem a flauta, né? Alguns cientistas, né, exploradores, encontraram em uma região da Alemanha uma flauta, né, entalhada em osso, e que depois eles foram fazer a datação por carbono e chegaram à conclusão de que essa flauta tinha 35 mil anos. É o instrumento mais antigo musical que se tem notícia, né, na história da humanidade. Quer dizer, então, imagine, a flauta é um instrumento que tem 35 mil anos. Já o saxofone, ele foi desenvolvido nos anos de 1800, né, e terminado, né, em 1840. Né? Ele foi desenvolvido por um construtor de instrumentos chamado Adolf Sax. Por isso o nome saxofone, né, do instrumento. Quer dizer, então um instrumento que de 1840 para uma flauta, né, que é um instrumento lá da mesma família dos sopros, né, que tem 35 mil anos, né, ele é um instrumento realmente muito jovem. Né? E aí ele mesmo com essa pouca história, né, muito jovem, ele conseguiu se integrar ao grupo das madeiras, né, por causa disso que eu já falei, né, a produção do som, e
ele se adaptou muito bem à música popular. O saxofone é muito comum no jazz americano, na música de jazz. Existem grandes saxofonistas, né, norte-americanos, né, da música do jazz. E ele também se adaptou à música clássica, né, à música erudita. Né? Existem grandes compositores, como Claude Debussy, né, que é um compositor francês, que fez um concerto para saxofone e orquestra. Stravinsky também, um compositor muito conhecido, né, da música clássica, usa os saxofones, né, com bastante, né, muitas vezes. E o Bolero de Ravel, né, uma música muito conhecida, né, desse compositor Ravel, que tem um solo de saxofone também dentro do bolero. Então, vamos assistir, né, o grupo de saxofones para que vocês tenham ideia, né, do som desse instrumento. É um grupo que é formado só por saxofones, mas é um naipe. Né? Nós temos o saxofone soprano, que é o mais agudo, o saxofone alto, o saxofone tenor e o saxofone barítono, que é o mais grave. E depois disso a gente volta para falar mais sobre algumas curiosidades desses instrumentos. Então, como primeiro número do nosso grupo de saxofones, nós vamos fazer a música Peter Gunn, que é o tema dessa famosa série de televisão. Okay? A música é do compositor Harry Mancini, também muito conhecido, e o arranjo para saxofones é de um arranjador chamado Philip Marilha. Essa apresentação dos saxofones a gente vai fazer em grande parte, não toda ela, mas em grande parte baseado em música de cinema e de televisão, né? Que são temas que se adaptam muito bem a esse tipo de grupo, né? Como os saxofones. Vamos então ouvir. Como próximo número, Blue Moon. Os compositores são Lawrence Hart e Richard Rogers. O arranjo de Kennedy Abeling. Essa música ela não foi feita para trilha sonora original de nenhum filme, né? Mas ela foi usada em vários filmes. É uma melodia muito conhecida. Tenho certeza que muitos de vocês vão reconhecer essa melodia. Vamos ouvir então.
Como próximo número, teremos o tema do filme Missão Impossível. O compositor é Lalo Schifrin e o arranjador Philippe Marilha. Essa é uma música muito conhecida, né, de um filme muito famoso, né, que fez muito sucesso há tempos atrás aí, e também faz parte da trilha sonora original, né, desse filme, foi composto especialmente para o filme e se adaptou muito bem, né, o arranjo ficou também muito bem feito, se adaptou muito bem ao som do saxofone. Vamos assistir. Como próximo número, teremos o tema de amor do filme Cinema Paradiso. Os compositores são Ennio Morricone e Andrea Morricone. O arranjo é de Neves. Essa é uma música um pouco menos movida, né, que as outras, né, um pouco mais lenta, e dessa maneira a gente pode mostrar também a versatilidade dos instrumentos, né, dos saxofones, né, que podem tocar tanto músicas bem agitadas, né, mais vivas, né, como músicas mais calmas e mais lentas. Vamos ouvir então.
E agora vamos ouvir a Raiders March, do filme Indiana Jones. Compositor é John Williams e o arranjador Radovi. Voltamos então a uma coisa mais agitada, né? Essa música é uma música muito mais percursiva, né? É uma marcha, né? É uma coisa que teria mais a ver até com os instrumentos de metal, mas ela ficou tão bem arranjada com os saxofones, né, que eu quis mostrar para vocês também essa capacidade dos saxofones fazerem uma coisa mais marcial. Vocês vão perceber que no início os saxofones, não todos, mas os mais graves, né, eles imitam como se fosse um instrumento de percussão, né, das marchas, né? Geralmente nas marchas nós temos um instrumento de percussão. Ele não escreveu o instrumento de percussão, mas ele faz com que o saxofone dê essa ideia, né, ao ouvinte, né, que seria ali um instrumento de percussão. Muito interessante o arranjo. Vamos ouvir. Como próximo número, Amazing Grace. Amazing Grace é uma música muito conhecida em todo o mundo, é muito popular, né? A letra foi feita por John Newton e William Cowper. O John Newton, ele era um pastor anglicano lá na Inglaterra, né? E ele escreveu esse poema para um sermão que ele fez na igreja lá onde ele era pastor, um sermão para final de ano, né? Para o final do ano. E aí esse poema, né, ficou muito conhecido. Isso foi lá em 1779, por volta disso, né? E depois um compositor chamado William Walker, em 1835, pegou essa melodia, pegou esse poema e colocou em cima de uma melodia chamada New Britain, né? E essa melodia é a melodia que nós conhecemos do Amazing Grace até hoje.
né? Amazing Grace tem uma conotação mais religiosa, né? Fala sobre a redenção, né? Tem uma parte do Amazing Grace que diz: eu estava cego e agora eu enxergo, né? Ou seja, que todas as pessoas que se arrependem, né, com sinceridade são perdoadas por Deus. Muitos dizem que John Newton fez isso baseado na sua própria vida, porque antes dele se tornar um pastor da igreja anglicana lá na Inglaterra, ele era uma pessoa que era mundano, né? Ele vivia no mundo e era uma pessoa que não tinha muitas regras. Quer dizer, ele chegou a ser até um traficante de escravos, né, em navios, e aí depois ele se arrependeu e se tornou pastor e escreveu esse poema. Então muitas pessoas dizem que ele escreveu esse poema pensando nele mesmo, né, na possibilidade de redenção que existe quando você se arrepende sinceramente. Vamos ouvir então. Bom, então o Marcelo já falou, né, sobre o saxofone, o nosso grupo, né, que ele é composto por 4 vozes, né, o soprano, o saxofone alto, que seria a voz contralto, o saxofone tenor e o saxofone barítono. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um saxofone contralto, saxofone alto, né? Então, este é o saxofone, né? Ele é composto por chaves, né? E temos aqui a campana. O saxofone alto é no formato do cachimbo. Vocês vão ver que no nosso grupo, nos vídeos, temos o saxofone soprano, que é aquele que se destaca, que é o reto. Os outros todos são no formato cachimbo. Uma curiosidade, quer dizer, uma coisa que vale ser dita,
é que o formato, na verdade, não tem influência no som. Esse instrumento, por exemplo, podia ser todo reto. E até existe o saxofone tenor e o saxofone alto reto, só que fica um instrumento visualmente não tão bonito e não tão prático de tocar, porque o saxofone alto a gente vai tocar com ele aqui assim, o tenor aqui assim, quer dizer, fica confortável, né? Então, o Adolphe Sax também pensou na ergonomia, numa maneira de se tocar mais prática. Aí a gente tira aqui a tampinha e a gente introduz o todel, ou tudel, né? O tudel é essa peça que a gente coloca aqui, a gente aperta. Então, o saxofone aqui está montado, o instrumento está montado. E como é que se produz o som no saxofone? O som no saxofone se produz na boquilha. Então, a boquilha é essa peça, nós temos a braçadeira, né? Temos a palheta, que ela é feita de cana da Índia, e o som é produzido com a vibração dessa palheta na boquilha. O que prende a palheta na boquilha é a braçadeira. Essa braçadeira aqui é de metal, mas tem braçadeiras de couro, tem braçadeiras de corda. A função é prender a palheta na boquilha, que é para o som poder ser produzido, né? E aí eu vou fazer um som aqui só com a boquilha para vocês verem. É um som esquisito, né? Um som de um apito, como se fosse assim. Então, esse é o som. Só que na hora que a gente coloca a boquilha no instrumento, a gente vai obter o som do instrumento, que essa vibração vai percorrer o instrumento, e aí o músico acionando as chaves, né, produzindo as notas, ele vai obter o instrumento. Uma outra característica que vale a pena ser dito é que tudo isso aqui é milimétrico. As distâncias dos orifícios, né, onde as chaves, a gente aciona as chaves para vedar os orifícios e produzir as notas, isso tudo aqui tem a medida exata, é milímetro. Então, como eu falei, se a gente esticasse esse instrumento, essas medidas iam continuar as mesmas. A espessura do tubo, é isso que vai caracterizar a afinação do instrumento e a característica da voz do instrumento. Se é um instrumento alto, se é o contralto, se é o tenor. Então, cada um tem a sua engenharia para o instrumento soar afinado, né? Então, o som do saxofone é produzido na boquilha, como eu já disse, a vibração percorre o instrumento e a gente aciona as chaves, se produz as notas musicais. Então, basicamente, o que eu teria a falar do saxofone é isso, que meu papel aqui era mais mostrar essas questões do instrumento, porque às vezes as pessoas veem o músico tocando e não tem a oportunidade de saber essas questões que eu expliquei, da boquilha, da braçadeira, da palheta, né? Que o formato do instrumento não tem a ver com som, o formato do instrumento ele é pensado para fazer com que o músico execute o instrumento de uma maneira confortável e a questão que importa é a espessura do tubo, é o tipo do material que é feito o tubo. Existem instrumentos de ouro, né? Existem flautas transversais de ouro, existem instrumentos de prata, existem saxofones de prata maciço, de ouro
não tenho conhecimento, mas de prata maciça existe. Isso tudo aqui de prata maciça, né? Agora, flautas eu tenho conhecimento, que existem flautas de ouro, ela não é banhada a ouro, o instrumento é feito de ouro, existem flautas feitas de platina, são flautas caríssimas. E, e, e não é assim, mas por que tem um instrumento de ouro, por que tem um instrumento de prata, né? Isso como é que a gente pode falar? Isso é luxo, isso é... O cara quer esnobar? Não, não é isso. Existe diferença de som. Tem metais que vibram mais, tem metais que vibram menos. Então, a qualidade do metal nobre, o ouro, a platina, a prata, isso influencia no som também, né? Porque, como eu disse, tem a vibração do ar no metal e isso tem influência. Então, é uma outra coisa também que eu acho assim, interessante ser colocado, que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, né? Obviamente que os músicos que tocam esses instrumentos, metais mais nobres, são músicos concertistas, né? Que viajam o mundo fazendo concertos, tocando com boas orquestras, etc. e tal. Ou seja, são músicos que têm assim, cachês altos, né? E aí eles procuram uma ferramenta de trabalho também compatível lá com a atividade dele. Eu acho que as curiosidades que eu queria mostrar, eu acho que estão aí colocadas e agradeço aí a atenção. Bom, e agora falando, né, da outra família, né, dos sopros, que são os metais. Então, os metais, diferentemente das madeiras, né, não produzem o som através da vibração de uma palheta, né? Eles têm uma pequena peça no início do instrumento que se chama bocal, né, onde o executante coloca ali os lábios, ele faz uma vibração com os lábios, né? Então essa vibração passa pelo bocal, forma a coluna de ar, né? Da mesma maneira como lá nos saxofones, e aí o instrumento ele amplifica essa vibração, né? E aí, por exemplo, o trompete, que é um instrumento de metal, ele tem lá os pistões, né? Que são três válvulas que você aperta em cima. Então, de acordo com as válvulas que você aperta, você aumenta ou diminui o comprimento do tubo e assim você consegue as notas mais agudas e as notas mais graves, né? Como lá nos saxofones, você abrindo e fechando aqueles botõezinhos, né, que tem ali uns orifícios, você abre ou fecha e aí você consegue notas mais agudas ou mais graves, né? Então, a família dos metais também é uma família muito antiga, né? Os instrumentos de metal em tempos remotos, né, eles eram instrumentos que não tinham esse sistema das válvulas, né? Eram como se fossem cornetas, né? A pessoa tocava e a partir da vibração labial, quanto mais vibração, quanto mais se aperta um lábio contra o outro, você consegue uma vibração maior, né? Então você consegue notas mais agudas. Quanto mais você afrouxa um lábio contra o outro, você consegue notas mais graves, né? Porque aí você vai ter uma frequência mais baixa ou uma frequência mais alta, de acordo com a pressão labial, né? E antes era só dessa maneira. E ficou durante muito tempo, né? O trompete ele só veio a ter esse mecanismo, né, das válvulas ali, que se chamam pistões, né, no final dos anos de 1700, né, já quase em 1800. Ou seja, então nós passamos toda uma época musical, né, da história da música ocidental com instrumentos que não tinham esse mecanismo, né? Então eles eram chamados de trompetes naturais, né? E também as trompas da mesma maneira, que é um outro instrumento da família dos metais, também só foram ter essas válvulas bem mais tarde, né? E temos o trombone não, o trombone é o trombone de vara, né? O trombone de vara, ao invés desses três
dessas 3 válvulas, né, esses 3 pistões, ele tem uma vara, que é um tubo deslizante, então ele desliza. Quanto mais o executante abre esse tubo, maior é o comprimento dele. Então você consegue notas mais graves. Quanto menor, né, você diminui o comprimento dele, né? Então você consegue outras notas. Na realidade, nem são notas mais graves ou mais agudas, é a série harmônica, né? A série harmônica é um fenômeno acústico, né, que baseia toda a escala, né, todas as notas dos instrumentos de metal. Então, o trombone, né, principalmente o trombone de vara, foi o que já nasceu dessa maneira, né? Mas os outros que têm essas chaves, né, ou pistões, né, as trompas têm as chaves rotatórias, né? Você não aperta, você aperta dessa maneira e não dessa maneira, né, na lateral, mas tem a mesma função. Então é isso. Então, essa é a diferença primordial das madeiras, né, para os metais. Existem outras diferenças, se a gente entrasse aqui em pormenores, né, nós poderíamos falar sobre outras diferenças, mas em linhas gerais é isso. Então vamos assistir agora o grupo de metais, né, para que vocês tenham a ideia, né, da sonoridade desse grupo, né? Como lá nos saxofones, nós temos os trompetes, que são os mais agudos, temos a trompa, né? Temos os trombones, né? E temos a tuba, né? A tuba é o instrumento, vocês vão perceber, é um instrumento muito grande, ele é bem maior do que os outros, que é o instrumento mais grave. Vamos ouvir como primeiro número a canção Seconda a 4, né? Ela faz parte de uma série de canções, né? São 4 canções que Giovanni Gabrieli, que é o compositor, escreveu, né? Então, são as canções para soar a 4, né? Canzoni per suonare a 4. Né? Então, ele não especifica quais são os instrumentos, ele só quer que soe a 4 partes. Né? Então, muitos conjuntos fazem isso, mas os metais se adaptaram muito bem a todas as 4 canções, mas principalmente a essa canção número 2, né? Então, o Giovanni Gabrieli, né, o compositor, é um compositor do Renascimento lá na Europa, né, que foi no final dos anos 1500, mais ou menos metade, né, dos anos 1500 e início dos anos 1600. Né? Então, eu quero com isso mostrar que o grupo de metais, né, já toca em conjunto já há bastante tempo, né? Desde essa época e até antes, né, já existiam grupos de metais. É um instrumento bem antigo. Né? Os metais nessa época eram principalmente os trompetes, né, e as trompas. Né? Eles não tinham aquele mecanismo, né, que eu falei lá no início, né, as válvulas, né, os pistões, né, as chaves, e então eram trompetes naturais. Né? Eles ainda não havia sido descoberto, né, havia desenvolvido o sistema de chaves. Giovanni Gabrieli, ele foi um compositor que trabalhou quase que exclusivamente para a Igreja Católica. Né? Ele era mestre de capela da Catedral de São Marco, em Veneza, e ele foi um dos precursores da técnica policoral. A técnica policoral é o seguinte, é que na Catedral de São Marco existem várias sacadas, né? A gente vê nas igrejas, né? Hoje em dia tem lá uma sacada bem em cima, geralmente onde fica o órgão, né? O instrumento órgão, onde fica o coral. Né? Então, ele tinha várias, acho que tinham 4 dessas sacadas, né? A gente chama de coro. Né? Tem o coro hoje em dia, o coral hoje em dia, tem esse nome por causa disso, porque era o lugar onde ficavam os cantores, né? No coro do órgão, onde ficava o órgão. Né? Então tinham 4, eu acho que 4 lá na Catedral de São Marco. Então ele colocava um grupo em cada uma dessas sacadas, né? E eles tocavam juntos, mas só que um repetindo o que o outro fazia, e o outro repetia um pouquinho mais baixinho, o outro um pouco mais alto, né, mais forte,
mais fraquinho, e aí essa técnica chamada de policoral causava um efeito muito interessante, né? E ele fazia a música ali mesmo para aquele espaço sonoro, né? Para a catedral ali de São Marco, né? Que funcionava bem isso. Quer dizer, então essa técnica policoral é uma coisa que foi um grande avanço, né, naquela época para a música. E ele foi um dos precursores disso. Então, Giovanni Gabrieli, que geralmente é um compositor que não é muito lembrado, teve grande importância nesse desenvolvimento, vamos dizer, acústico, né, da técnica policoral. Vamos ouvir então. Como próximo número, Marche de Savoy, de um compositor francês chamado Jean-Baptiste Lully. Essa é uma marcha, né, como o nome mesmo da composição diz, que foi encomendada a Lully pelo Duque de Savoy. Duque de Savoy era um duque, né, que tinha lá um ducado em terras francesas, né, mais ou menos na fronteira entre França e Itália. E, naquela época, o ducado lá de Savoy estava em paz com a França. Depois não, depois eles entraram em guerra e a França anexou a esse território do ducado de Savoy. E ele queria uma marcha que animasse lá as tropas, né, o exército lá do ducado dele. Então, ele encomendou, né, a Lully, que era o músico da corte de Luís XIV da França, né? Então ele encomendou a Lully essa marcha. E Lully fez, né? Recebeu lá o combinado, né? pela encomenda, e essa marcha ficou
né, o Duque de Savoy gostou tanto, né, da marcha, que além do pagamento lá, né, que ele tinha que receber, ainda deu um retrato, né, o Duque deu um retrato dele mesmo para ele, e em que a moldura, né, da pintura era cravejada com diamantes, era uma coisa muito valiosa. Tão satisfeito ele ficou com essa marcha, né? E aí essa marcha se tornou quase que um hino lá daquela região, né, de Savoy, lá do Ducado, né? Porque se tornou muito popular, né? Porque animava lá as tropas e as pessoas também gostaram muito. É uma marcha bem interessante, muito para cima, né? Faz com que as pessoas realmente gostem da melodia, tá? Vamos então ouvir. Como próximo número, vamos ouvir a música para o funeral da Rainha Mary, de Harry Purcell. Harry Purcell foi, como Jean-Baptiste Lully, músico da corte também da Inglaterra, né? E ele serviu para 2 reis, eu acho, e também para a Rainha Mary. E a Rainha Mary era uma rainha que tinha muita afeição pela música, gostava muito de música, né? Ela tocava alguns instrumentos, e então Purcell se afeiçoou muito a ela, eles eram muito ligados, e quando a Rainha Mary então morreu, ele, como músico da corte, né, teria que fazer a música para o funeral, né? Mas ele fez uma música que ficou tão bonita, tão sentida, né, por causa dessa ligação que ele tinha com a Rainha Mary, que essa música é ouvida até hoje, e é muito bonita. É uma música de cunho muito simples, mas muito sentido, tem uma dramaticidade muito grande. Então é um ótimo exemplo, né, de como a música pode transmitir,
né, a sensação, né, o sentimento ali do compositor naquela hora, né? Perseu estava muito triste, né, porque a rainha havia morrido, e ele passa isso para a música dele. Vamos ouvir então. Bom, agora vamos para um estilo mais popular, tá? Vamos fazer um arranjo, né, da música popular brasileira, né, do Alceu Valença, La Belle de Jour. O arranjador é o Wellington Souza. Né? É uma música muito conhecida, né? Uma das músicas mais famosas, né? Do Alceu Valença, em que existe uma história muito curiosa, né? Que diz que ele estava na França, né? E aí ele encontrou uma mulher tomando café, né? Num café na França, encontrou uma mulher muito bonita, né? E ele ficou muito impressionado, né? E foi falar com ela. Aí ela perguntou, o que você faz? Aí ele falou assim, eu sou um poeta. Aí ela falou, então faz um poema para mim. E aí ele fez essa música, mas só que essa música também foi baseada em uma namorada que ele tinha no Recife. Né? Porque a letra fala que ele encontrou a Belle de Jour, ou seja, a Bela da Tarde, né? Na praia de Boa Viagem, né? Lá em Recife. Mas ele fez pensando, né? Juntando a impressão que ele teve, né? Dessa bela mulher que ele encontrou no café lá na França, junto com uma namorada, né? que ele tinha aqui no Recife. Então ele fez essa junção e saiu essa música muito bonita, música de grande sucesso, né? E uma curiosidade muito interessante, né? Quer dizer, é você saber qual é a inspiração, né, ali do compositor, é bem interessante, essas curiosidades. Vamos ouvir.
Bem, o maestro Marcelo Vieira já falou sobre os instrumentos dos metais, nosso grupo de metais. Então, nessa apresentação, né, como ele falou, fomos compostos pelos trompetes, a trompa, os trombones e a tuba. Eu vou mostrar aqui o trompete, a composição dele, né? O trompete, na escala geral, ou seja, a escala geral é aquele conjunto de todos os sons que o ouvido humano pode perceber e classificar. Dentro dessa escala geral, o trompete está ali na região média. Mas no grupo de metais, ele é o instrumento que possui o timbre mais agudo do conjunto. Então, a composição dele aqui tem o corpo, a campana, onde sai o som, as válvulas, válvula de afinação, os pistos, né, conforme ele falou, só surgiram depois, por volta de 1815, né? Isso para o instrumento foi uma grande evolução, permitiu mais recursos e com esse recurso o trompete se consolidou em definitivo nas grandes orquestras. E o bocal, através do qual, com a vibração dos lábios, o som é produzido e o trompete amplifica esse som. Então, aqui o bocal, que é onde o músico pressiona o lábio e aplica um golpe de ar. Ou seja, é um instrumento de sopro, mas não é um sopro, um movimento de sopro que produz o som. É um golpe de ar e a vibração dos lábios que vai fazer o som ficar mais grave ou a nota mais aguda. Colocando isso aqui, o bocal no trompete, vamos produzir aqui o som o instrumento vai amplificar o som. Então, isso foi apenas uma demonstração do som do trompete. Eu fiz um som sem utilizar os pistos, né, para mostrar a mudança da vibração labial faz o som, as notas se modificarem. E o uso dos pistos, os pistos controlam a passagem de ar pelos espaços aqui do instrumento e esse controle dos pistos faz com que a direção do ar mude e as notas vão variando também. Então esse aqui é o trompete, como eu falei, ele tem no grupo de metais o timbre mais agudo, e depois nós temos a trompa, que tem um timbre um pouco mais abafado e um pouco mais grave que o trompete, o trombone tem um timbre ainda mais grave que a trompa, e a tuba, que tem o timbre mais grave de todos. Então esses são os instrumentos aí da família dos metais que nós utilizamos aqui nessa apresentação. Também tem um outro instrumento chamado eufônio ou bombardino, não foi utilizado nessa apresentação, mas ele é muito utilizado nas bandas de música. Instrumento importante, tem uma função importante, faz contracantos, faz algumas melodias, então é outro instrumento que compõe aí a família. E agora nós vamos fazer uma música de um brasileiro chamado Hudson Nogueira, né? A composição foi de 2007, uma composição muito, muito recente, né? Isso foi dedicado, essa composição foi dedicada ao maestro Marcelo Jardim, um grande entusiasta das bandas de música, e ele fez vários e vários arranjos, além desse, para banda de música. Foi um projeto da Funarte, né? Pensando nisso também, pensando na nossa proposta também da banda 1º de Setembro, em fomentar, né, a música de banda, né, no Brasil, né? Então ele fez essa composição que faz parte de uma série chamada Série Música Brasileira para Banda, né, que são as 4 danças brasileiras, né? Então, essas 4 danças, né, como o próprio nome diz, são quatro partes diferentes, né? O machixe será feito pelo grupo de saxofones. A terceira parte, que é a marcha rancho, será feito pelo grupo de metais. E, finalmente, a última parte, que é o chorinho, será feito pelo grupo
de saxofones, né? Então, dessa maneira, a gente quer prestigiar, né, um compositor ainda vivo, um compositor novo, jovem, é uma composição bem recente, né? E também dizer que nós somos adeptos a isso também, né? Do renascimento da música de banda, né? No Brasil, em todo o Brasil, né? Para fomentar o nascimento de novas bandas. Nós achamos esse projeto da Funarte muito valoroso. Tá? Vamos então ouvir.